que funciona, quais são as técnicas para essa comunicação em rede social? O que o público precisa, entender, o que precisa cuidar, onde que tem que estar a atenção? Olha, como eu falo que tudo comunica, na internet é a mesma coisa. Então, desde o cenário que você vai escolher para fazer um vídeo, gravar um Reels ou fazer um story, até a mensagem em si, então o conteúdo em si que você vai falar, você tem que prestar atenção nele. A internet, ela não é uma terra sem lei, mas ela é quase. Hoje a gente está tentando colocar muita lei que é necessária, mas a gente ainda não tem todas as leis necessárias. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A sua mensagem, ela tem que ser, aí falando sobre marketing, né, sobre você alcançar mais pessoas, então sua mensagem tem que ser aquela linguagem simples que a gente estava falando lá no começo desse episódio. Então, você tem que falar fácil, porque a internet, você não tem uma barreira. Uma coisa é você falar difícil, falar técnico numa sala fechada só com pessoas técnicas. A internet não é uma sala fechada, nunca é uma sala fechada. Você não sabe quem vai ver. Então, mas o meu público é técnico. O seu público é técnico aqui, que te segue. Mas e se aquele Reels viraliza? E se aquele Reels chega em outras pessoas? Alguém compartilha que vai compartilhar com o público que não é o seu público, mas achou interessante aquela mensagem. E aí? A gente não precisa ficar preso a bolhas o tempo inteiro. A gente pode ter uma comunicação mais ampla. E a internet nos deu essa possibilidade da sua mensagem chegar para mais pessoas. Para sua mensagem chegar para mais pessoas, tem que falar de um jeito que elas entendam. Então, a internet requer uma linguagem simples, com menos técnica. Tem que ser técnica, aí você explica depois o que aquilo significa. Isso se você quiser ampliar. Se você quiser ser uma pessoa mais conhecida, ter a sua marca mais conhecida, chegar em mais pessoas, principalmente quem fala com o cliente final. Então, o cliente final, cara, não adianta você ficar falando muito difícil, ele não vai entender. E aí ele vai desconectar, porque é chato. Ninguém está na rede social para estudar. A gente que colocou isso. Então, se a gente colocou isso, o nosso conteúdo tem que ser legal. Porque as pessoas, elas estão na rede social para socializar. E aí, agora, sem querer, desde a pandemia, virou um boom isso de estudar pela rede social. De adquirir um conteúdo, de adquirir um insight para o seu negócio, de adquirir um insight para os seus estudos, um insight para como você lida com o seu marido, com o seu filho, com a sua família, com a sua religião, porque agora também tem conteúdo para todas as áreas, para tudo, até o que você faz com o seu cachorro. Então, assim, é uma loucura. Maravilha! Então, se tem tudo isso, isso tem que ser atrativo. E como que a gente atrai na internet? Sendo fácil, sendo simples. E aí, cuidado com o cenário, cuidado com o seu posicionamento, que imagem que você quer passar, que mensagem você quer passar. Cuidado para você não ser uma pessoa incoerente. Fala uma coisa, vive outra e mostra outra. Tem muita gente fazendo isso. Só que isso não é legal a longo prazo, nem a médio prazo. É legal. No curto prazo engana as pessoas, sim, muita gente engana as pessoas. Mas no médio e no longo, principalmente para quem vai vender, você não se sustenta. Então, a internet você tem que ser muito fiel ao que você acredita, tomar cuidado com o que você fala, ter clareza dessa mensagem, falar de um jeito fácil e ser um pouco mais divertido. Porque as pessoas, elas estão precisando de diversão. Eu sou muito a favor do humor na comunicação. Mas um humor, claro, né, com responsabilidade. Porque as pessoas, elas estão precisando se divertir. A gente veio de tempos muito difíceis. A pandemia é traumática para praticamente o mundo todo. E aí a gente tem até vários memes falando, poxa, bem na minha vez, na mesma década tem pandemia e guerra. Cara, tá muito pesado viver nesse mundão, tá muito pesado. Então, se o seu conteúdo também é pesado, cara, será que você vai chegar nas pessoas que você quer chegar? Não pode ser mais leve, não pode ser mais fácil. Não tô falando pra você contar piada, mas fala de previdência, de prevenção, fala de todo o assunto técnico que você vai falar, por mais difícil que ele seja. Por exemplo, no caso de vocês, fogo, incêndio. Cara, isso aí acaba, né? Pode acabar com uma empresa, com uma vida, com um monte de coisa. Mas não dá pra gente falar, então, da prevenção de um jeito mais leve, de um jeito mais tranquilo, trazendo uma coisa mais lúdica. Então, tragam coisas na internet que as pessoas se interessem. Isso é primordial para dar certo lá dentro. E qual que é o equilíbrio entre mostrar porque assim, como você falou, né, cuida com o cenário, cuida com não sei o quê. Eu vejo a internet como um ambiente onde você precisa comunicar o que o seu público precisa ver e não o que você está fazendo na sua vida. Basicamente, tenho essa visão. Mas eu percebo muitos movimentos de, mas eu quero comunicar aqui a vida real, então eu vou postar aqui meu story toda descabelada, que eu acabei de sair da academia, ou que minha filha ficou acordando a noite inteira, você que tem filho, né? Então eu vou postar aqui um story pra conectar. Isso funciona?
Funciona. Funciona. O que que acontece com isso aí? Funciona, mas tem que tomar alguns cuidados, né? Tudo vai depender do que você quer para sua vida. Então, por exemplo, se você só tem um perfil corporativo, você só tem que comunicar coisas da sua empresa. Não adianta você ficar comunicando vida real da empresa. Mas é legal de vez em quando você mostrar aos funcionários, mostrar uma reunião, mostrar um treinamento que você está dando. Por quê? Essa vida real na internet para um perfil corporativo, perfil de uma empresa, ela é interessante porque dá mais credibilidade para a empresa. Olha, eu vou naquela empresa porque aquela empresa dá treinamento para os funcionários, porque aquela empresa dá bonificação para aqueles funcionários. Poxa, todo mundo gosta de trabalhar lá, passa mais credibilidade. Quando a gente está falando de marca pessoal, as pessoas se conectam com pessoas. Ninguém se conecta com conteúdo, porque conteúdo técnico por conteúdo técnico, hoje você entra no chat GPT e você não precisa de nenhum mentor, de nenhum especialista, de nenhum expert, de nada, de nenhum professor para te passar aquilo. Hoje, gente, a inteligência artificial tem tudo isso. O que faz a diferença? Por que muitas profissões não vão morrer por causa da inteligência artificial? Porque a gente se conecta com pessoas. Então, o jeito que aquele professor passa aquela mensagem, aquele conteúdo, é mais legal do que o outro. O jeito que aquele mentor fala e vive, eu me identifico. Então, eu sei que se eu trouxer algum problema para ele, ele vai se identificar, ele vai conseguir resolver mais rápido, porque ele passa pelo mesmo que eu. Se você é projetista, instalador, engenheiro, trabalha com a área de prevenção e combate a incêndio, você precisa estar na Preview Weekend no dia 25 a 28 de setembro, que acontece aqui em São Paulo. É uma imersão exclusiva de prevenção e combate a incêndio que junta os melhores players, os melhores profissionais da área de prevenção contra incêndio, tanto como aluno, quanto na parte de professores que vão palestrar e vão dar uma super aula pra vocês. Nós juntamos os melhores professores, os melhores especialistas em prevenção contra incêndio pra falar com você. E logicamente, né, Ilumac, GPM, pessoal da FAMAC, Dinâmica, Vetrotec e CKC também estarão junto com nós pra mostrar pra vocês como que funciona cada exigência técnica do Corpo de Bombeiros. Então, vamos deixar aqui o QR Code pra você fazer sua pré-inscrição. Lembre-se, você não consegue comprar o seu ingresso da Preview Weekend sem passar por uma entrevista com o nosso time. Então, deixa seu nome aqui na lista de espera, na pré-inscrição da Preview Weekend, que nosso time vai entrar em contato com vocês. Espero você na Preview Weekend.